Shalom, shalom, boa tarde. 21 de Kislev, 5.783, 15 de dezembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as leituras diárias. Esta semana nós estamos com a paraxá Vayeshev, e ele se estabeleceu, falando sobre Yaakov, de estabelecer-se realmente na terra prometida. E dentro desse aspecto aí, se estabelecendo com a intenção de haver paz harmoniosa. Mas nós estamos vendo até o presente momento realmente os conflitos entre os irmãos até aqui. E já temos aí a parte, inclusive, em que os irmãos se levantam contra Tamar, aliás, contra Yehudá, e Yehudá se aparta dos irmãos, vai um pouco mais distante. E ali ele conhece então uma mulher que se torna sua esposa e dá à luz a 3 filhos. E os 2 primeiros filhos casam com Tamar. O primeiro, o mais velho, casa com Tamar. Logo em seguida, depois de um tempo, vem falecer. E então o segundo filho vai e casa com Tamar. E aí também vem a falecer. E Shelah, o terceiro filho, que mais novo, e Yehudá ficou com medo de que ele pudesse morrer também. Então ele autoriza com que Tamar retorne à casa dos seus pais, resguardando a sua viuvez, até que Shelah cresça, para que ele venha a ser o marido dela. Mas, porém, nós vemos aí que o tempo passa e Yehudá não concretiza a sua promessa, Então Tamar, ela resolve tomar algumas iniciativas, pois o seu desejo nobre era que ela pudesse dar à luz a filhos, para poder perpetuar realmente o legado do seu sogro, Yehudá. Então daqui a pouco nós vamos ver a continuidade dessa história aí, ok? Estamos nos preparando para Hanukkah, que nós teremos aí pela frente, com a primeira noite de Hanukkah, domingo agora, dia 18, a partir do pôr do sol, vamos então adentrar na festividade de Hanukkah. Hanukkah é uma festividade que realmente os eventos, aconteceram na época do segundo templo, ou seja, a destruição do primeiro templo já tinha acontecido, Nabucodonosor, com seu império babilônico, já tinha dominado Israel, já tinha levado à escravidão, 70 anos se passaram, durante o seu caminhar para a Babilônia como escravos, o povo judeu passou pelo túmulo de Rachel, suplicaram realmente a sua prece em favor deles, e ela elevou a sua prece a Deus, e Deus então prometeu o retorno do povo a Eretz Israel. O que aconteceu 70 anos posterior, retornaram, reconstruíram todas as coisas em Jerusalém, e bem como o segundo templo. E aqui a festividade de Hanukkah, ela acontece exatamente nesse período do segundo templo, quando Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, no ano de 333 antes da Era Comum, quando ele realmente torna-se um grande conquistador, e ele acaba conquistando também Jerusalém. Porém, realmente Alexandre Magno, ele não entra numa guerra propriamente dita, domina de uma certa forma, com paz, serenidade, tranquilidade. E algo realmente espetacular acontece quando ele está se dirigindo para o embate, o confronto, a guerra contra Jerusalém. E quando ele está se aproximando, sai realmente ao encontro dele os Kohanim, os sacerdotes, e à frente o Kohen Gadol, com as suas vestes especiais de Kohen Gadol. Quando ele se aproxima então daqueles Kohanim e do Kohen Gadol, algo espetacular acontece. Alexandre Magno dá sinal para o seu exército
parar, não fazer absolutamente nada. E então Alexandre Magno, ele desce do seu cavalo, ele vai em direção ao Kohen Gadol, e ele então se prostra diante do Kohen Gadol e beija os pés do Kohen Gadol. O que? Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele se dobrou, se prostrou diante do Kohen Gadol judeu e ainda por cima beijou os seus pés. E o seu exército ficou realmente apavorado. Ele falou, pelo jeito ele está nos rendendo. Sem levantarmos a espada, sem atirar uma flecha. Então o nosso rei está se rendendo aos Kohanim. Que é isso? O grande Alexandre fazendo um negócio desse? E então ele se levanta e ele explica então ao seu exército. Todas as batalhas que nós vencemos até hoje, antes de sair para a batalha, na noite, eu sonhava exatamente com este personagem. Eu sonhava exatamente com a pessoa do Kohen Gadol, vestindo estas vestes e dizendo para mim, vá à batalha, você vai vencer. E por causa disso nós vencemos todas as batalhas até aqui. E é por isso que eu me rendi em gratidão realmente ao Kohen Gadol e ao seu Deus. Então aí ele começa a dominar realmente sem derramar sangue, sem ter guerra nenhuma. O problema vem depois que Alexandre morre. Aí depois que Alexandre morre, então aí o seu reinado acaba sendo dividido em duas partes. A dinastia de Ptolomeu, né, do Egito, no sul, e a dinastia dos Seleucidas, né? Então é aí que começa, de fato, a morar o perigo, porque estes não agem realmente com simpatia em favor do povo judeu. E aí começa, de fato, realmente pressões, perseguições, proibições, prisões e mortes. Qualquer coisa nos dias atuais, se parecer semelhante, né, não é uma mera coincidência, né? Realmente o sistema é o mesmo, só mudam os personagens, né? Mas o sistema é o mesmo. Começa aparentemente, né, uma boa amizade, paz e amor, entendeu? E depois vem então estabelecer, né, os seus dogmas, as suas ideologias, vem estabelecer realmente as suas leis, mesmo que sejam contra a Constituição Federal, mesmo que seja contra os mandamentos divinos, mesmo que seja contra Deus. Eles estão acima de tudo e de todos. Inclusive, eles se colocam acima de Deus. Então, as duas dinastias, né, elas realmente entraram nesse mesma questão. É o sistema de outrora, é o sistema de agora, ok? Mas, né, o que realmente faz com que os perversos não progridam? O que é que de fato faz com que os perversos tenham momentaneamente algumas vitórias? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele inclusive concede aos perversos tempo para se arrependerem dos seus pecados, tempo para realmente reconhecer os seus erros, tempo para fazer um retorno a Deus, para de fato realmente se arrependerem, fazer um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Quando esgota o tempo de Deus, então aí já não tem mais remédio para os perversos, sofrerão 100%. O que plantou, vão colher. O que plantou, vão saborear. Plantaram guerra, tempestades, vão colher a sua própria destruição. Almejaram matar o indefeso, o pobre, o necessitado,
sofrerão com as suas próprias flechas. Cavaram covas para jogar o inocente lá dentro, cairão na própria cova. Então, por isso, o nosso salmo de número 29 é o salmo da nossa prece de hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, porque esta prece do salmo 29 vem mostrar claramente a intervenção de Deus na história humana. Quando nós clamamos a Ele e quando nós confiamos em Deus, então Deus ele faz a sua intervenção na história humana, justamente preparando o povo para os dias de Mashiach, os dias da redenção final, onde os 4 reinos serão completamente sarados e curados, e assim, de fato, o mal e tudo aquilo que se refere à guerra, aos perversos, aos iníquos, serão de fato eliminados. Então, por isso, o Salmo 29, ele traz a graça segundo a vontade divina revelada pela sua palavra àqueles que se refugiam em Deus e àqueles que buscam em Deus as suas preces, o seu clamor. Deus escuta, Deus ouve e Deus traz respostas para que aqueles que confiam nele, no Criador onipotente, venham desfrutar do seu favor. E o ímpio e o perverso vão colher os áureos ou os frutos do seu péssimo trabalho. E o Salmo 29, em prece, assim diz. Salmo de David. Rendei ao Eterno, ó Filho dos poderosos, rendei ao Eterno glória e força. Rendei ao Eterno a glória devida ao seu nome. Prostrai-vos ante o Eterno, que é pleno de esplendor e santidade. A voz do Eterno ressoa sobre as águas. Aqui as águas representam os povos. A voz do Eterno ressoa sobre as águas. O Deus de glória faz trovejar. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força. A voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os cedros, os reis pagãos, os perversos, os iníquos, os poderosos entre as nações. O Eterno os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion como filhotes. A voz do Eterno emite línguas de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as córceas e convulsiona as árvores dos bosques. Enquanto no seu templo tudo proclama a sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono e como rei permanecerá pela eternidade afora. O Eterno concederá força ao seu povo. O Eterno o abençoará com paz. Por isso, não vamos, em hipótese nenhuma, deixar de ter fé e confiança em Deus, pois somente Ele é que estabelece paz e força aos que confiam nele. Desculpa aí, gente, mas, novamente, mudança de tempo, rinite alérgica vem com muito gosto, como diz o outro. Ela gosta de mim, não me larga de jeito nenhum. Né? A Edna não tem nem ciúmes dela. Ok? Por isso a Edna preparou um cafezinho quente para poder ver se nos dá garantia de continuarmos aí a nossa live aí. Baruatá Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya b'divaro. Amém. Amados, o que nós estamos vendo aqui nas histórias do nosso Yosef, Yehudá, os irmãos de Yehudá e de Yosef, Yaakov e Avino, nosso pai Yaakov, né, até aqui, vimos aí exatamente que o Zohar já trouxe para nós o entendimento, né, que quando nós compenetramos mais e mais da Torá e dos estudos,
mas nós somos elevados a amar a Deus, os seus mandamentos e colocarmos de fato em uma ação de obediência, ok? Então, nós temos aí onde os irmãos entram em choque com Yehudá, e Yehudá se afasta, ele acaba casando, tem 3 filhos, os 2 primeiros filhos casaram com Tamar, morreram, e Yehudá promete o mais novo, Shelah, e não cumpre a sua palavra. Então Tamar toma uma decisão, pois o seu desejo nobre era de fato dar à luz a filhos para continuar o legado do seu sogro Yehudá. Ela tinha uma visão profética, ela tinha uma visão celestial, sublime, de que realmente da descendência de Yehudá, né, ela veria, né, realmente aí Mashiach, né? Então ela queria dar continuidade ao legado de Yehudá. Então, dentro desse aspecto, Tamar toma uma decisão, e ela então tira as suas vestes de luto, e se coloca no caminho, cobre-se completamente, né? E coloca no caminho onde Yehudá vai passar para tosquear o seu rebanho, as suas ovelhas. Então, dentro desse aspecto, Yehudá traz, né, uma avaliação negativa, achando que se tratava de uma prostituta, e ele então convida para que eles possam ter um caso. E ela então pede qual é o seu pagamento. E ele então fala simplesmente para ela que o meu pagamento será um cabrito, né? O seu cabrito era muito valorizado ali naquelas cercanias, era de alto valor, devido à sua alta qualidade, ok? Então, nesse sentido, ela falou, bom, você não tem um cabrito aí, né? Então, precisa me dar algum penhor, né? De garantia, né? E ele disse, o que tu queres? E ela disse, o teu sinete, a tua manta, a tua túnica, e o bordão em tua mão, que era exatamente pertences de uma pessoa. Cada pessoa tinha esses tipos de pertences e identificava de forma peculiar cada um deles, certo? Então esses 3 pertences de Yehudá não tinha como outra pessoa dizer, isso é meu. Porque a identificação com Yehudá era realmente única, né? Como o RG, como a impressão digital. Então, dessa forma, não tinha como desvencilhar esses 3 tópicos, o sinete, a túnica e o bordão, para colocar em outra pessoa, ou outra pessoa dizer, não, isso é propriedade minha. Não tinha como. Então, quem visse saberia que era de Yehudá. Então, depois que eles tiveram um caso, ela retorna para a sua casa, coloca suas vestes de luto, e depois de 3 meses vem a notícia que ela está grávida. E Yehudá, então, imediatamente sentencia, né, a Tamar, né, dizendo, né, leve para que seja queimada, né. Nós vimos aí, né, os nossos comentaristas, né, falando sobre essa questão de queimar, que não era uma sentença de morte, né. Tamar era filha de um Kohen, de um sacerdote, e realmente a filha de um Kohen, ela não teria punição de morte em hipótese nenhuma. E nesse sentido, o que Yehudá estava dizendo no campo físico, estava dizendo que ela seria realmente queimada com fogo, ou seja, que nem, né, uma marca de fogo, né? Seria marcada com aquela marca de fogo, um ferro quente, né? E ali ela ficaria marcada como uma prostituta, ok? No nível espiritual, quando ele diz sobre a questão dela ser queimada, no nível espiritual, né, o Rashi, o Zohar, o Midrash, o Talmud, os nossos mestres, trazem para nós que essa expressão estava dizendo que ela tinha um grande e fervor amor por Deus. Por isso, a sua ação foi nobre no sentido de dar continuidade a dar à luz filhos, para dar continuidade ao legado de Yehudá, né?
Então, essa foi a atitude nobre dela, né? Como até então a Torá não tinha sido de fato ainda outorgada, né? Mas viviam os princípios da própria Torá, das próprias mitzvot. Por isso essa atitude e decisão de Yehudá, ok? E quando ela vai então ser levada para ser marcada com fogo, então ela entrega, né, os três objetos, manda entregar para Yehudá, dizendo que o pai das crianças, né, porque ela sabia que estava com gêmeos, que o pai das crianças era o dono exatamente daquele sinete, da túnica e do bordão, né? Então, nesse momento em que, de fato, Yehudá se vê diante dos seus objetos, em que ele deu como garantia para aquela, entre aspas, prostituta, então Yehudá imediatamente, a Torá escrita fala exatamente dessa forma, no capítulo 38, verso 26. E Yehudá imediatamente os reconheceu e imediatamente ele suspendeu a sentença e disse: ela está certa, eu estou errado. Aqui nós vemos o que é uma verdadeira techuvá. Não importa, está aberto o portão. Não importa realmente a posição, não importa o local, não importa diante de quem esteja. A techuvá, um retorno para um verdadeiro e arrependimento a Deus, ele tem que ser imediato. Esse é o exemplo que Yehudá deixa para nós, onde nós precisamos de fato, realmente cada vez mais, estarmos nessa conexão com Deus. Errar, falhar, pecar, faz parte da nossa natureza. O que nós não podemos é deixar criar raízes, crescer o mal e dar frutos. Esta árvore má. Entendeu? Então, por isso, a techuvá, ela é algo sublime para Deus. Então, a atitude de Yehudá, vejam bem, quando ele realmente assim o faz, como falam alguns comentaristas, que falam que literalmente ela seria queimada, portanto seria condenada à morte. Então, nesse aspecto aqui, os mestres falam que a Yehudá, ele fez uma techuvá completa, perfeita, sublime, porque ele salvou 3 vidas ao mesmo tempo, a mãe e os 2 filhos. Salvou a mãe e os 2 filhos. Mais uma vez, nós estamos vendo aí que a Torá, que Deus não apoia em absoluto o assassinato de indefesos na barriga da mãe, ou no ventre da mãe. Ok? Então, Yehudá, ele casa com Tamar, mas ele nunca mais toca nela intimamente. Lhe dá o status de mulher casada, uma mulher que merece respeito e dignidade, certo? E ele honra Tamar, ele não a toca intimamente mais, ok? Então ele honra de fato a Tamar. E dentro desse aspecto aí, Tamar vem dar à luz então a Zerach e Peretz, né? E o Sefer HaBair, né, onde traz os comentários para conosco no capítulo 127, nos fala que Zerach e Peretz, né, eles correspondem respectivamente o Sol e a Lua. Com licença. Desculpa aí, gente. Então Zerach é o Sol e Peretz é a Lua, né, nessa comparação. O Sol, cuja luz é constante e segura, né, alude ao tzadik, que serve a Deus de forma constante, sem fracasso. Então Zerach, ele representa o tzadik, aquele que realmente não comete pecado, né, que é, de fato, como chamam, né, o tzadik que serve a Deus
de forma constante, sem fracassos. E a lua, que está conectado com Pérez, certo? Que fica cheia e míngua, corresponde ao Baal Techuvá, que é o penitente, é aquele que erra, que peca, que falha, mas ele faz o quê? Retorna a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E dentro desta linha, veja bem, dentro desta linha, os nossos mestres trazem exatamente, né? Yehudá Pérez, certo? Nesta genealogia e na descendência das futuras gerações, vai culminar com os dias da redenção final, com Mashiach. Ou seja, resumindo aqui para podermos ficar no foco. Então, Mashiach, ele vem da descendência realmente de Yehudá e Pérez. Depois nós vamos ter Davi ali, etc e tal. Mas é manter o foco aqui. Então, Mashiach, ele vem dessa descendência, Yehudá, Pérez. Por isso, como Pérez, ele é, vamos dizer assim, ele é comparado à lua, que ora está cheia e ora míngua, né? Isso representando Baal Techuvá, o mestre do retorno, ou o mestre do arrependimento, né? Que também pode ser dito como Senhor da Techuvá, Senhor do arrependimento, Senhor do retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Por isso que Mashiach, ele traz a redenção final, plena, completa, onde os 4 reinos serão completamente restaurados. Ou seja, os 4 reinos serão totalmente, ou melhor dizendo, farão totalmente Techuvá segundo a sua realidade. O mundo vegetal terá a sua Techuvá ao seu princípio da criação. O reino mineral, a sua restauração, né? O seu retorno ao seu princípio, né? O reino animal, mesma coisa. E o reino humano, a mesma coisa. O retorno ao princípio, Bereshit. Ou seja, a oportunidade plena em que poderemos fazer a verdadeira Techuvá única e que vai permanecer para sempre. Por isso, os dias da redenção final, Mashiach, está dentro do aspecto de Pérez. Porque Pérez, ele representa exatamente a Techuvá do seu pai Yehudá, que não se escondeu, não se omitiu. Ele sendo uma pessoa tão importante naquele ciclo, naquele meio, ele simplesmente poderia ignorar. Ele não precisava, como diz no linguajar aí, né? Ele não precisava queimar o seu cartucho, né? Ninguém sabia de nada. Ela envia os seus 3 objetos para ele. Ela não fala quem é os pais das crianças que ela está esperando, dos gêmeos. Ela não deu, como diz, né? Não deu com a língua nos dentes. Ela estava numa verdadeira Techuvá. Por quê? Porque ela obedeceu a Torá. Ela não expôs Yehudá ao vexame público. Ela não fez escândalo. Ela não saiu gritando como uma histérica, pulando, saltitando, berrando que nem cabrita e dando com a língua nos dentes e jogando no ventilador o fato. Entendeu? Ela permaneceu uma autêntica que pratica a Techuvá de forma correta. Ela se submeteu ao juízo do seu julgador. Enviou os objetos que lhe pertencem e ela simplesmente confiou em Deus e no julgamento justo. Por isso que quando o justo governa, o povo se alegra. Por quê? Porque os juízos são corretos. E Yehudá, por sua vez,
ele não foi omisso, ele não se escondeu. Imediatamente ele reconhece os seus objetos, ele reconhece que Tamar não estava errada, porque ele prometeu para ela Shelah, o seu terceiro filho, e ele não cumpriu com a palavra. Ele reconheceu que ao agir daquela forma, ela estava realmente, entre aspas, desesperada para cumprir um propósito nobre de dar a ele, ao próprio Yehudá, uma descendência digna para que o seu legado continuasse para sempre. Ele reconheceu imediatamente que o erro foi dele e não dela. E a sua techuvá mostrou que, de fato, Deus aprovou, abençoou e fez com que desse relacionamento nascesse Peretz, que vai na sequência até Mashiach, fazendo parte da genealogia de Mashiach. O ato em si, você pode até dizer vergonhoso. Sim, vergonhoso. A atitude, a intenção nobre, sim, nobre. E naquele momento, como ainda não havia oficialmente a outorga da Torá, então por isso que não houve uma punição realmente dentro desse aspecto, ok? Porém, nós vemos aí que a techuvá, ela foi algo que removeu o mal. A techuvá, tanto de Tamar como de Yehudá, principalmente, fez com que o mal se convertesse em bem. A vergonha em honra. E os momentos tristes em alegria. E a aparência de derrota em uma grande vitória. Ou seja, aparentemente parece que o mal teria triunfado nessa história, fazendo com que o sogro e a nora viessem coabitar. Mas segundo os nossos mestres, fala que antes de um grande bem se revelar, o mal ele se revela primeiro com uma grande maldade ou uma grande vergonha. E depois, realmente, o bem se manifesta e dissipa a sombra que tentou ofuscar a bênção, a honra e a vitória. E é por isso que Mashiach, ele vem dessa descendência. Ou seja, o antídoto do mal é Mashiach. E é por isso que nós, realmente, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, somos a última geração sem Mashiach. Esse é o tempo de Mashiach a se revelar a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Então, por isso, Mashiach, ele é de fato e é a expressão da verdadeira techuvá para os últimos dias, né? A redenção final, ok? E depois que termina esse episódio, volta-se então a história focar em Yosef, que é a nossa aliá de hoje, capítulo 39 de Bereshit, do versículo 1 até o 6. Então aqui nós retornamos à história de Yosef, já concluída até aquele momento, a história de Yehudá e Tamar e Peretz, né? E o seu irmão Zerach, né? Ou Zerach, né? Então, agora volta para Yosef. Então, hoje nós vamos iniciar exatamente essa odisseia, né, de Yosef dentro da casa de Potifar, ok? Então, o capítulo 39, verso 1 a 6, nos fala aí exatamente que Yosef foi comprado por Potifar. Potifar, vendo ali os inúmeros escravos que estavam sendo vendidos, ele olhou para Yosef, segundo, né, os comentários de Irash, de Maimônides, Talmud, Mishnah, etc. e tal, trazem para nós exatamente que Potifar, ele
Quando olha os escravos, com licença, gente. Mais uma vez aí, desculpa aí, gente. Então, Potifar, quando ele olha para Iosef, né, ele vê aquele jovem. Na realidade, né, os nossos comentaristas falam que, a princípio, Potifar ele teve uma ideia negativa, no sentido assim, de causar males a Iosef fisicamente, dentro do campo das relações proibidas, ok? Mas ele compra e leva Iosef para dentro da sua casa e começa a lhe dar algumas tarefas. E ele percebe que as tarefas que ele dá a Iosef, as coisas andam facilmente e as coisas vão se desdobrando de uma forma acima do esperado. Então ele vê que Iosef, naquilo que ele coloca a mão, as coisas acontecem de forma muito boa e ele, como é o proprietário de tudo, aí ele acaba levando vantagem. Então ele vai confiando a Iosef mais e mais tarefas, maiores, com maiores responsabilidades também. E aí então, realmente, Potifar, ele percebe que realmente o Deus de Iosef, porque ele não perdia a oportunidade de falar de Deus, então ele percebeu que o Deus de Iosef, daquele hebreu, realmente estava abençoando ele, estava com ele e fazia prosperar tudo que ele fazia. Então ele começou a dar total liberdade para Iosef, para administrar tudo que pertencia a ele, né, a Potifar. Então ele viu que o seu ouro, sua prata, as suas riquezas, os seus rebanhos, tudo ia se multiplicando. Então ele confiou plenamente na ação de Iosef. Aí o que acontece, né? Nós observamos aqui no capítulo 39, verso 6, onde diz assim: ele, Potifar, deixou todos os seus negócios nas mãos de Iosef, sem se preocupar com eles, exceto o alimento que ele mesmo comia. E como Iosef tinha tudo sob seu controle, ele mimava a si mesmo, de modo que Iosef tornou-se belo de porte e de semblante. E Deus disse, nos comentários de Irache, né? E Deus disse: tu estás preocupado com futilidades, enquanto teu pai sofre. Eu incitarei o urso contra ti. Então, nesse versículo 6 aqui, nós temos algumas etapas, né? Primeiramente, nós vemos aqui que, de fato, Potifar confiou todos os seus negócios nas mãos de Iosef, e tudo se multiplicava e era uma beleza. Então, Potifar amou isso, né? Pois ficava mais rico, mais próspero. E com tudo isso, Iosef, né, que tinha o controle de todas as coisas, ele começou a mimar a si mesmo. Então ele começou a voltar-se para as suas futilidades que ele tinha anteriormente na casa de pai. Que era o quê? A sua vaidade. A sua própria vaidade, né? Então quando ele começa a mimar a si mesmo, ele então começa a cuidar mais da sua aparência física. E ao cuidar mais da sua aparência física, então, como diz o próprio texto, ele torna-se belo de porte e belo de semblante. E isso chama a atenção. Chama a atenção das mulheres. Chama a atenção da mulher de Potifar. Mas Potifar disse a Iosef, né, no início do versículo 6, que tudo na sua casa está sob o seu controle, exceto o alimento que ele mesmo comia. Então os nossos mestres falam que esse alimento que ele comia era com referência a Zuleika, a mulher de Potifar. Então, a mulher de Potifar era a comida de Potifar. Então, Iosef ficou proibido. Só essa comida que não. Ok? Então,
Dessa forma, como ele começa a cuidar mais da sua aparência física, começa a cuidar mais da sua beleza física, chama a atenção da patroa, chama a atenção de Zuleika, a mulher de Potifar, ok? E a mulher de Potifar, ela consulta os seus astros, vai atrás dos seus sacerdotes e consulta a astrologia. E dentro da astrologia, segundo os nossos mestres, entre eles Rashi, fala que de fato os seus astrólogos disseram para ela, ó, o que nós vemos aqui é que você vai cuidar dos filhos de Yosef. E quando os astrólogos dizem que ela vai cuidar dos filhos de Yosef, então Zuleika imediatamente fala, então eu vou dar à luz a filhos para Yosef, e eu vou cuidar dos filhos dele. Então ela acaba interpretando da sua maneira entre aspas, né, a revelação dos astrólogos não são claras, porque realmente não vem uma revelação diretamente de Deus, então elas chegam turvas, opacas, não chegam por completa. Então os astrólogos simplesmente dizem para ela, ó, aqui o que nós vemos é que você vai cuidar dos filhos de Yosef. Ela interpreta como sendo ela que vai dar a luz. Então ela parte para cima de quem? De Yosef, né? E então ela vai realmente tentar seduzir Yosef de todas as formas possíveis, porque ela acha que vai ser a mãe dos filhos de Yosef. Porém, isso nós vamos ver mais amanhã, na continuidade da nossa leitura diária. Hoje o foco fica em Yosef. Ele tornou-se belo de porte e de semblante, porque ele começou a cuidar da sua beleza exterior. E o nosso Rebbe Menahem Mendel, para concluirmos a nossa aliá de hoje, ele nos fala sobre cuidar da nossa beleza interior. E é por isso que a beleza física de Yosef era um reflexo do seu interior, de sua beleza espiritual. O seu compromisso inquebrantável com os ideais da Torá era uma realidade no seu interior, e a sua beleza física era um reflexo da sua beleza interior. Em virtude de sua própria perfeição espiritual, ele foi capaz de cumprir, de fato, com a sua missão divina, trazer os outros para ficarem mais próximos de Deus. Por isso que ele falava realmente as coisas com referência a Deus, né? Num desses aspectos aí, quando Zuleika tentava seduzir, né? Então ela falava qualquer coisa, ele sempre repetia, né? Porque Deus assim o fez, né? No caso específico, ela começou com um elogio, né? Yosef, né? Realmente você é bonito, né? Você toca harpa muito bem, né? Você tem, né, uma beleza física, você toca harpa muito bem, toca harpa para mim. Então ele respondia para ela, falou assim, ó, foi do agrado de Deus me fazer assim. Quanto à questão de tocar harpa, eu não toco para as pessoas, eu toco para Deus, porque eu toco para louvar a Deus, né? Então, ela por vários dias, ela foi seduzindo realmente Yosef, e ele sempre dando as suas respostas, o seu não, né, no seu dia a dia. Mas o que acontece é que Yosef começou a cuidar muito da sua beleza exterior, e ele começou a ficar mais envolvido com o aspecto da vaidade pessoal, e isso começou a tirar ele do foco. E por isso que nós vemos aqui, né, no comentário de Rashi dentro da Torá escrita, em que eu incitarei o urso contra ti, né? Ou seja, então ele permitiu com que realmente o próprio Yosef fosse afrontado, né, com as suas vaidades, a sedução,
Então ele precisava passar por esse teste, porque no momento que ele estava focado na sua vaidade pessoal, ele esqueceu-se que o seu pai estava em luto. E já fazia alguns anos. Então, ele começou a perder o foco, e isso é perigoso, porque aí ficamos à mercê realmente dos inimigos, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que somos convocados a aproximar as pessoas de Deus, e Yosef fazia isso muito bem, e também nós somos desafiados a essa realidade. E para obter o mesmo êxito, devemos tentar ser espiritualmente belos de porte e de semblante, não no âmbito externo, mas no âmbito interno. Por isso, devemos esperar até atingir a nossa perfeição espiritual para podermos aproximar os outros de Deus. A perfeição, ela é relativa, comparada com aqueles que sabem menos que nós. Já somos belos, por assim dizer, o suficiente para inspirá-los a se aproximarem de Deus. Contudo, devemos lembrar que, se negligenciarmos nosso próprio crescimento espiritual, outros vão percebê-lo e estarão menos propensos a serem influenciados por nossas palavras. Ou seja, quando nós perdemos o foco da beleza interior e nós sucumbimos à beleza exterior, nos seus diversos aspectos, né? Então, pessoas que começam com a beleza exterior, nossa, como eu sou inteligente, ó, como que eu me dou bem com as pessoas, ó, que não sei o quê, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, ele está cuidando da sua beleza exterior, entendeu? Não é só uma questão de procurar, né, a sua vaidade, ficar aí belo fisicamente, de semblante, né, aquelas coisas todas, né, etc. e tal. Então, se nós negligenciarmos a nossa beleza interior, então as nossas palavras não surtirão efeitos nas pessoas que precisam se aproximar de Deus. Por isso, a beleza interior, ela está focada no quê? Nos 5 alicerces que nós temos. Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações e de Tzedaká. Você precisa ser belo. Você precisa ser bela. Nessas 5 bases, no seu dia a dia. Então, você não precisa ser um grande erudito na palavra. À medida que você vai se mantendo fiel a isso e vai cuidando da sua beleza interior e espiritual, então a sua palavra surtirá efeito positivo nas pessoas que precisam se aproximar de Deus. Por isso, o nosso Rebbe diz, cuidar da nossa beleza interior é fundamental para que nós possamos cumprir a semelhança de Yosef, mas acima de tudo, a confiança que Deus tem depositado em nós para transformarmos este mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, o povo judeu, a tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Porque, afinal de contas, né, o nosso corpo, naqueles dias, não serão exatamente dessa forma, decadente, entendeu? Então, por isso, nem essa casca nós teremos dessa forma, né? Será algo bem sublime e perfeito, ok? Então, por isso, a beleza interior é aquela que vai permanecer, ok? Então, por isso, vamos juntos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Temos hoje Tamar e Yehudá, o verdadeiro exemplo de Techuvá. Temos hoje o exemplo de Pérez, a lua, que uma hora está cheia e uma hora está murcha, no sentido de nós reconhecermos realmente as nossas impossibilidades, os nossos erros, nossas falhas, nosso pecado, e podermos participar do time chamado Baal Techuvá, o mestre do retorno,
o mestre do arrependimento, ok? E precisamos aí, sem sombra de dúvidas, aprendermos com Iosef. Quando as coisas estão indo bem, é motivo para nós termos a atenção redobrada. Quando as coisas estão indo bem, é sinal de que nós precisamos manter o alerta de forma redobrada. Porque Deus disse com referência a Iosef, eu vou fazer com que o urso venha se levantar contra ti. Então, quando as coisas estão bem, é um motivo de não é motivo de relaxar, muito pelo contrário. É um motivo de redobrarmos a nossa atenção, compromisso, temor, amor a Deus. Porque Deus vai nos provar nesse momento. Ele vai enviar um teste para nós nesse momento. E nós precisamos estar aí, firmes. Por quê? Porque tem algo melhor e maior pela frente. À medida que vamos subindo degraus, e cada degrau Deus vai nos testando se somos dignos ou se merecemos subir um degrau a mais. Por isso, não frustre a confiança que Deus está depositando em você. Seja forte, seja luz, seja um Baal Teshuvá, seja aquele que se preocupa com a beleza interior. Até amanhã. Shalom, shalom.